Irmãos, estamos chegando ao fim da série no Salmo 119. Na verdade, semana que vem temos a última pregação mesmo desta série, fechando o livro, trazendo grandes lições para a gente. Mas sempre quando iniciamos uma série, parece que o fim está tão distante assim, né? A gente pensa, poxa, analisar todo o Salmo 119, com todas aquelas piadinhas de que é o Salmo maior da Bíblia, e onde assumiu, todas as coisas que a gente conhece sobre o Salmo 119. Mas enfim, chegamos no final. E pode trazer um ar de um pouco tristeza quando a gente chega no final de alguma coisa. Mas na verdade, quando este final te desperta para o início daquilo que virá pela frente, muita expectativa talvez gera no final. E é isso que, dessa forma, dessa maneira que o salmista termina o Salmo 119. Eu me lembro quando terminamos, eu e a Aline, primeira vez que assistimos o Poderoso Chefão, terminamos 1h30 da manhã. Logicamente a gente não tinha filho ainda, primeiro ano de casado nosso, comecei a doutriná-la naquelas coisas que todo ser humano precisa conhecer antes de morrer, e falei, bom, vamos assistir o Poderoso Chefão junto. E terminamos 1h30 o primeiro filme, com aquele ar de, poxa, acabou, mas ao mesmo tempo tem o segundo. E quase que a gente começa, a gente só não começou por, vamos dormir e assistir e continuar amanhã. Mas essa é a sensação, é quando o fim te desperta para algo que vem depois. E ao mesmo tempo que dá aquela tristeza de ter acabado, também é o início de algo que ainda tem para acontecer. E é dessa maneira que o salmista termina o Salmo 119. Abram lá suas Bíblias. Finalmente, no último trecho do Salmo 119. Versículos 169 a 176. Vocês vão ver que o salmista, ao mesmo tempo que dá o seu último clamor, o último suspiro por salvação, também reflete o seu primeiro louvor diante de Deus. O texto diz assim, Salmo 119, versículo 169 em diante. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permita-me viver para que eu te louve, e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Venha em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Perceba então como neste salmo agora, na estrutura do salmo, você chega no versículo 1 e 2 e tem mais uma vez esses pedidos de clamores que são tão corriqueiros, comuns no Salmo 119, e nós vamos ver o seu último clamor, o seu último pedido diante de Deus, em relação àquela adversidade que ele estava passando, que já vimos várias vezes aqui nesta série. Mas ao mesmo tempo, a partir do versículo 171, há uma mescla entre anseio e louvor, como se o seu clamor agora misturasse com louvor, e o seu reconhecimento de que necessitava de salvação, necessitasse da boa mão de Deus agindo na sua vida, também o conduzia a uma vida de louvor a Deus. Então os versículos 1 e 2, uma espécie de um paralelismo, eles são bem parecidos, tanto na língua portuguesa, mas também o hebraico mostra dois versículos com repetições de palavras, e muito claro aí o paralelismo. Ele diz assim: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. E no versículo 170, ele diz: chegue a ti a minha súplica. Embora as palavras sejam diferentes, mas elas refletem talvez ideias
semelhantes, mas ao mesmo tempo um pouco de progressão. Na primeira palavra, quando ele diz, chegue à tua presença o meu clamor, a ideia de uma aproximação, a ideia de que, quem sabe, Deus, o meu clamor se aproxime um pouco da tua presença. Já no segundo versículo, a ideia aqui é a palavra alcançar. É como se ele estivesse dizendo, Deus, que a súplica, o meu clamor, alcance a tua presença. Veja, uma coisa é se aproximar, outra coisa é alcançar. Não sei se você já teve a chance de partilhar a mesa com um gaúcho, mas se você já teve essa oportunidade, você vai ver que quando você está lá comendo algo e ele precisa de alguma coisa na mesa, essa é a expressão que ele vai usar. Ele não fala, você pode pedir para mim, ele fala, você alcança isso para mim? E eu lembro que eu brincava com meus amigos do seminário falando, eu alcanço aqui, ó. Eu alcanço, mas não é isso que ele queria dizer. Ele quer dizer, você consegue pegar e me dar isso, eu vou ser favorável a esse alcance seu. Então quando o salmista diz que alcance a tua presença, não só aproximar o meu clamor diante de ti, mas garantir que ele vai chegar de fato, que o Senhor vai ter acesso a este clamor. Nas duas expressões, essa ideia da presença dele, na verdade é a mesma palavra nas duas frases, que é a face de Deus. E de fato, o Antigo Testamento gostava de usar essa expressão, a face de Deus, para se referir à presença de Deus. E é interessante porque nós vimos na ceia essa ideia de intimidade para o judeu, que se confundia numa intimidade física e ao mesmo tempo espiritual. Isso porque eles estavam presos a um lugar de adoração. Então estar na presença de Deus significava estar no lugar correto, onde a presença de Deus se manifestava. A gente sabe que isso é um pouco diferente, grande diferença do momento em que nós vivemos, em que não precisamos mais chegar a um determinado lugar. Mas é interessante que o mesmo salmista vivendo essa realidade do Antigo Testamento, ele entende que, no fim das contas, a presença soberana, a presença de Deus está, de certa forma, distante dele. Não que não esteja também próxima, mas quando ele faz essa súplica, ele sabe que a face de Deus, esse Deus é tão transcendente, que é muito superior a ele. Por isso ele clama, Deus, que a minha súplica, o meu clamor, alcance, de alguma forma, a tua presença. Talvez o salmista não soubesse, mas ele vai terminar o salmo, como o William também enfatizou na mensagem dele semana passada, mostrando o que faz com que a nossa súplica e o nosso clamor chegue de fato até a face de Deus, diante da face de Deus. Chegue então à tua presença o meu clamor, chegue a ti a minha súplica. Essa primeira palavrinha clamor é a mesma palavra que você vai encontrar às vezes no Antigo Testamento para um grito de júbilo, de alegria. Então ele pode significar tanto um grito de alegria quanto um grito de desespero, porque na verdade é gritar algo, é falar em voz alta algo. Mas logicamente, pelo paralelismo, porque a segunda palavra é uma súplica, um clamor, este grito não é um grito de alegria, é um grito de desespero. É como se ele soubesse que o salmo está terminando, mesmo porque ele conhecia o alfabeto e sabia que o tal é a última letra do alfabeto hebraico. Então ele sabe que o salmo está acabando, ele sabe que são seus 8 últimos versículos, suas últimas palavras, e aí ele usa um termo que é quase que um clamor enfático, um grito desesperado de alguém que quer que o seu problema seja levado diante de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas parece que em algumas situações, eu vou usar entre aspas, meras orações ou meras palavras parecem ser insuficientes. Parece que alguns gritos brotam do nosso coração de desespero e clamor diante de Deus. Ele pede duas coisas neste problema que ele está tendo. Segundas partes do versículo diz, dá-me entendimento conforme a tua palavra. E a segunda, livra-me conforme a tua promessa. Isso resume bem o que nós vimos durante todo o salmo.
que Deus pode fazer duas coisas diante da perseguição que ele estava sofrendo: ou livrá-lo da perseguição, que era o seu grande desejo, mas se Deus não livrasse desta perseguição, que pelo menos desse também entendimento para ele enquanto ele passasse por aquela perseguição. E Deus pode fazer essas duas coisas de fato com o nosso problema. Enquanto ele acha que a gente precisa daquilo que estamos enfrentando, clame a ele para que você tenha entendimento e saiba por que Deus está causando isso em sua vida, o que ele quer te ensinar, o que ele quer mostrar com isso. Mas enquanto passa por problema, também clame por livramento, porque se há alguém que é soberano e pode nos livrar das nossas adversidades e dificuldades, essa é a pessoa do nosso Deus. Então esse é o último clamor dele, um clamor mais desesperado, um clamor de quem está chegando no fim, um clamor de quem sabe que é a última chance dele expressar esse desejo por libertação daqueles que o perseguiam, das suas dificuldades. Mas sabendo que talvez Deus não o livrasse como era o desejo do seu coração, baseado na promessa que Deus fez, ele pede então por entendimento. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. A partir do versículo 72, então, há algo estranho nesse salmo. Estranho porque os salmos são o livro dos louvores. O nome do salmo, para o judeu, é o Sefer Tehillah, é o livro dos louvores. Este é o nome em hebraico. O salmo é diversos louvores a Deus. Alguns eram recitados, alguns eram cantados, alguns eram recitados em momentos de festas, alguns em momentos de peregrinação, alguns eram cantados quando eles estavam lamentando ou com ação de graças, dependendo da festa e tudo mais. Mas num salmo de 176 versículos, é somente no último trecho que essa palavrinha Tehillah, da onde vem o livro dos louvores, vai aparecer. Agora, obviamente, isso não é à toa. Depois de passar 21 trechos, as 21 letras que veio antes do alfabeto hebraico, meditando sobre a palavra de Deus, parece que há uma consequência óbvia e clara para o salmista aqui: louvar a Deus. Não é à toa que, se você ainda lembra, o nome da nossa série no Salmo 119 está lá no canal do YouTube, na página, que um dia eu aprendi o nome daquilo, mas eu esqueci outra vez. Isso, a capinha ali, né? É isso daí. O pessoal das mídias sociais sabe como chama. A série é do louvor à palavra, porque justamente o louvor e a palavra que se confundem na vida do cristão, de modo que nós, ao estudarmos a palavra e cada vez que meditamos nela, isso nos conduz a uma vida de louvor a Deus, mas ao mesmo tempo a nossa vida de louvor a Deus deve refletir o nosso conhecimento da palavra, de maneira que a gente cante a própria palavra de Deus. E ele diz assim então no versículo 171: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus decretos. Meus lábios transbordarão de louvor, pois ensinas os teus decretos. Não é interessante que ele acabou de rogar a Deus e pedir a Deus para dar entendimento conforme a palavra, e este clamor, sabendo para quem ele estava pedindo, é seguido de um louvor a Deus, de um cântico a Ele, de um desejo de entoar e louvar e exaltar Deus, porque Deus é aquele que ensina os seus decretos. Mais uma vez, o salmista está um pouco desatualizado no tempo, porque um dia Deus mandou o Espírito Santo aqui, a partir de Atos 2. E uma das suas funções, uma das suas promessas que Jesus faz lá em João capítulo 17, é que Ele iria nos ensinar a palavra de Deus. Deus nos ensina diariamente a sua própria palavra por meio da ação do Espírito que habita em nós. E este Espírito que habita em nós faz com que, ao abrirmos este livro ganhe vida e transforme os nossos corações.
e faça uma diferença entre ler como um livro qualquer, quando tantas pessoas curiosas por aí, ou até com má intenção, leem esse livro, da nossa leitura, que é uma leitura que clama por uma transformação que venha deste livro. Por isso que ele diz: os meus lábios transbordarão de louvor. E no versículo 172 ele diz: a minha língua cantará a tua palavra. Me deixa eu citar aqui um autor português chamado Eça de Queiroz, aquele que escreveu o Primo Basílio, porque eu gosto e eu quero citar ipsis literis, e como eu não tenho decoro essa citação, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim sobre música: a música são as vibrações íntimas da alma, é a voz do espírito, é tudo aquilo que o homem tem no coração, mas que não pode dizer com palavras. A música são as vibrações íntimas da alma, é a voz do espírito, é tudo aquilo que o homem tem no coração, mas que não pode dizer com palavras. Parece que é isso que está acontecendo com o salmista. Parece que depois de tanto meditar na palavra de Deus, por 21 trechos, ele chega no último trecho, e aquilo está tanto no seu coração, preenchendo o seu ser, preenchendo a sua alma, que é impossível expressar senão em forma de canção. É interessante que o nosso cântico, e não sei se você já reparou isso, mas o nosso cântico demonstra o quão envolvidos estamos com algo e o quanto nós amamos algo. Deixa eu contar uma história que talvez ilustre isso. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, estava lá em Piracicaba e fui alistado para o tiro de guerra. E por alguns problemas que eu tenho de saúde, eu fui logo descartado, não podia participar do tiro de guerra. E fui lá descartado por um monte de gente que não ia participar. Na verdade eram 5.000 na época, se eu não me engano, pessoas da minha idade que se inscreveram, e uns 500 que faziam tiro de guerra lá em Piracicaba. Então a grande maioria não fazia. Só que daí eles alinharam a gente para cantar o hino nacional. E nós cantamos o hino nacional, todos juntos. Então era aproximadamente 4.500 pessoas cantando o hino nacional. Terminou de cantar o hino nacional, eles falaram assim: nós vamos cantar outra vez, porque eu não conseguia ouvir a voz de ninguém. Você imagina como a gente cantava o hino nacional, um monte de gente lá, de jovens de 18 anos, né? Ouvir do Ipiranga das margens planas. E ele falou: nós vamos cantar a segunda vez. E nós cantamos a segunda vez. Terminou ele assim: vocês não sabem cantar? Nós vamos cantar a terceira vez. E nós cantamos a terceira vez. E ele falou assim pra gente: enquanto vocês não cantarem demonstrando o amor pela pátria, a gente não sai daqui. E ele falou: porque eu tenho certeza que quando vocês estão lá no Barão de Serra Negra, para quem não sabe, o Monumental, o ginásio Monumental lá de Piracicaba, a Casa do 15 de Piracicaba. Quando vocês estão lá no Barão, de fato eu gostava de frequentar lá o Barão de Serra Negra muitas vezes, cantando as músicas do 15, eu duvido que vocês cantem. Salve o 15 de novembro. Eu duvido que vocês cantem assim. Porque o amor que vocês têm pelo 15, e de fato eu sei, Alexandre, que você assim, você entende, né? Eu gosto do Botafogo, mas você não entende, né? Você não entende. O amor que a gente tem pelo 15 naquela época, com 18 anos, era muito maior o amor que eu tinha pelo Brasil. Eu quase não assistia jogo do Brasil, mas era o 15. A gente cantava com uma força tão grande no estádio, que realmente a cidade gostava muito, amava aquele time. E veja, nós expressamos o nosso amor por meio da intensidade com que cantamos, por meio da força que cantamos, reconhecendo para quem estamos cantando. Bom, um olhou para o outro naquela hora e falou assim: amigo, hoje a gente canta esgoelando aqui, a gente não sai daqui. E foi o hino mais forte que eu já cantei na minha vida, né? Vamos cantar forte esse hino nacional, senão a gente não sai daqui. Mas eles queriam ver isso, eles queriam, né, obviamente, produzir este amor pela pátria naqueles que estavam deixando. Mesmo porque a gente assina um documento que, de qualquer momento, pode ser chamado para a guerra, embora ninguém quer que isso aconteça. Agora, irmãos, quando a gente olha para algumas pessoas cantando, quase que não querendo cantar, quase que mais uma música que eu vou ter que cantar aqui, quase que fazendo aquele esforço
hercúleo para abrir a sua boca e poder cantar a Deus num culto congregacional. Que tristeza isso causa na gente. Pessoas que parecem que não conseguem expressar o seu amor a Deus por meio de cantar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus. O salmista está dizendo: a meditação na tua palavra transbordou o meu coração e agora eu canto. Eu não consigo fazer outra coisa senão cantar a tua palavra. Não é à toa que nós temos momentos de cânticos no culto a Deus. Nós poderíamos muito bem chegar aqui, fazer uma oração, abrir a palavra, fechar a palavra e você sair e voltar para a sua casa. Mas isso não é o culto a Deus. O culto a Deus envolve expressarmos o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus, a nossa adoração por meio da música, porque isso está na palavra. E o salmista está fazendo isso. Ao meditar na palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, ao refletir por 21 trechos sobre a palavra de Deus, o resultado disso é: eu só consigo cantar a palavra, porque é assim que eu expresso o meu amor a Deus e o meu amor à palavra de Deus. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Eu queria pular para o verso 175, porque há essa mescla entre pedido e louvor, para depois voltar. Porque ele diz assim agora: permite-me viver para que eu te louve, e que as tuas ordenanças me sustentem. Veja que ele não diz assim: permita-me que eu vive para continuar meditando na tua palavra. Embora a gente sabe que o desejo dele é conhecer a palavra, meditar na palavra e continuar conhecendo a palavra como ele vai expressar aqui. Ele não quer esquecer dos mandamentos de Deus. Mas ele diz: permita que eu viva, vivifica-me, dá-me vida mais uma vez, para que eu te louve. Esta é a mesma palavra que apareceu ali no trecho que o William pregou, versículo 164. 7 vezes por dia eu te louvo. E agora ele clama: então Deus, permita que eu viva, que eu tenha fôlego para continuar louvando, exaltando e cantando o teu nome e a tua palavra. Permeado então com esta expressão de amor a Deus por meio das suas palavras, por meio dos seus cânticos, há um último suspiro. Agora o salmo está acabando, faltam 3 versículos. Então ele vai suspirar por algo. E, irmãos, eu acho fantástico como este salmo termina. É difícil falar que não havia palavras melhores para terminar esse salmo, porque é o Espírito Santo que inspirou o autor. Então é óbvio que não havia, porque se houvesse, o Espírito Santo ia colocar essas melhores palavras para terminar. Mas mesmo sendo algo estranho, eu ainda assim vou dizer: são as melhores palavras que o salmista poderia terminar o Salmo 119. Ele diz assim no versículo 173: com a tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Veja que depois de todas essas meditações sobre a palavra de Deus, e agora ele expressando o seu louvor, o seu cântico, a sua música, cantando a palavra a Deus, ele tem um anseio. Essa palavra que pode ser um anelo, um suspiro. Sabe aquele último, você colocar a cabeça d'água e dar aquele último, lembra do Titanic? Lembra aquele último golinho de ar que faltava? É aquele último suspiro ali dele, a última chance mesmo. E nesse último suspiro, ele clama por salvação. Aquela mesma salvação que ele clamou no trecho passado, já que o William nos disse. Aliás, ele disse que era o versículo que ele mais gostou do Salmo 119. Versículo 166. Aguardo a tua salvação, Senhor. Mas agora não é só um aguardar, é um anseio, é um suspiro, é o último desejo, o anelo do seu coração. Ele suspira e clama pela última vez por salvação. Por que ele faz isso?
Porque ao meditar na palavra de Deus por 21 trechos, 170 e tantos versículos, ele termina clamando por salvação. Porque há um efeito que a palavra de Deus tem que produzir em nós. E se não estiver produzindo esse efeito, você está lendo a palavra de Deus como um grande fariseu. Ao meditar na palavra de Deus, a conclusão que ele chega está no versículo 176. Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo. Andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo. Irmão, se a leitura da palavra de Deus não produzir esta convicção em nossos corações, a gente está lendo a palavra de Deus como um fariseu. O fariseu olhava para a palavra de Deus, batia no peito e dizia: estou no caminho, estou cumprindo os mandamentos, eu sou bom, mais um que eu consegui cumprir. Talvez numa lista dele, mais um que é um check, e eu cumpri o mandamento de Deus. Agora, se a gente está lendo bem a palavra de Deus, o nível de santidade de Deus não é um nível alcançável para o ser humano. Não é um nível que você diz: ok, isso é fácil para mim cumprir, eu consigo rapidamente cumprir essas coisas. É um nível tipo Sermão do Monte, para dar um banho de água fria no pensamento judaico e dizer que as pessoas não conseguiam deixar de adulterar, roubar ou matar como eles achavam que conseguiam. Porque Jesus vai levar tudo ao nível do coração e vai mostrar que um olhar impuro, ou uma cobiça por algo que o outro tem, ou até odiar o seu irmão e falar mal de alguém, se equipara àqueles pecados que nós achávamos tão graves. E quando nós lemos a palavra dessa perspectiva, a conclusão que nós chegamos é semelhante à de Pedro quando está diante de Jesus: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou Isaías diante do seu chamado: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de lábios impuros. Esta é a reação que nós devemos ter, e esta é a reação do salmista. A conclusão dele é: andei vagando como ovelha perdida. Ao ler o padrão de santidade da palavra de Deus, o que Deus espera de nós, a conclusão dele é essa: andei vagando como uma ovelha perdida. E por isso ele clama, ele anela pela salvação de Deus. Por isso ele diz: anseio pela tua salvação, Senhor. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Agora eu queria terminar essa série contando uma história e fazendo uma última aplicação para a gente. Conta a história que um japonês chamado Hiro Onoda lutou por 29 anos nas Filipinas, sozinho, na Segunda Guerra Mundial. Ele era um japonês, e em 1945 o Japão se rende na Segunda Guerra Mundial, e ele fugiu ali com algumas outras pessoas, e o seu superior diz para ele: olha, vocês vão ficar aqui, desembarcar nessa ilha, nas Filipinas, e resistam, não se entreguem, e tudo mais. Passou alguns dias, e o Japão se entregou, e ele não sabia. E ele passou 29 anos achando que ainda estava na guerra, lutando nas Filipinas, se escondendo, se protegendo, achando que estava em perigo ou que vivia ainda numa guerra, sendo que a guerra já fazia 29 anos que tinha acabado. Esse japonês viveu aqui no Brasil um tempo depois, tem família aqui, embora ele voltou para lá e morreu lá. Foi recentemente que ele morreu. Irmão, o salmista está clamando para Deus: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo. Nós devemos clamar isso, mas a gente não pode achar que Deus ainda não veio em busca do teu servo. Se você clama a Deus: Deus, vem em busca do teu servo, saiba que você está 2000 anos atrasado, porque um dia Deus já veio em busca de nós. Ele mandou o próprio Jesus Cristo para nos salvar. Deus se humilhou, tornou uma forma humana, assumiu a nossa figura como
Filipenses capítulo 2 vai dizer, a forma humana, o aspecto humano, isso era uma humilhação por próprio Deus sendo contido como um ser humano agora, para ser obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, se essa realidade não produzir um louvor em nossas vidas, nada mais produz, porque a salvação em Cristo Jesus é suficiente. Esta busca de Deus pelas nossas vidas, ao deixar a sua glória e vir até essa terra e morrer na cruz em nosso lugar, para nos buscar, para talvez suprir esse grande anseio do salmista por salvação, para que o seu clamor chegue a Deus, e chegou na pessoa e por intermédio de Jesus Cristo. E esta é a única realidade pela qual importa que nós louvemos e cantemos ao nosso Deus. Eu queria lançar um desafio para você, e talvez seja estranho, eu não vou dizer terminar a série, porque tem a mensagem semana que vem, mas terminar esse trecho com esse desafio. Mas eu quero lançar um desafio para você. Eu quero te desafiar a cantar mais a palavra de Deus, porque Deus nos buscou, Deus olhou favoravelmente para nós, e eu quero te desafiar a cantar mais a palavra de Deus. Não sei se você tem esse hábito, mas coloque a palavra de Deus para ser cantada no seu carro. Coloque a palavra de Deus para você cantar enquanto você lava a louça, enquanto você varre a casa, ou qualquer outra coisa assim. Eu sei que a gente gosta de ouvir podcasts, vídeos no YouTube, e vídeos de comédia, e tantas coisas que a gente ouve, mas procure introduzir a música, o louvor, cantar a palavra de Deus no seu dia a dia. E o meu segundo desafio é que isso seja visto e ouvido aqui na igreja. Que os vizinhos possam, quem sabe, bater aqui e se incomodar com a altura, não dos instrumentos, ou dos gritos, ou qualquer coisa, mas das nossas vozes, cantando a Deus pela salvação que Ele nos deu. Nós precisamos expressar mais isso a Deus. Nós precisamos cantar a Deus, porque quando nós não conseguimos mais expressar o amor a Ele por meio de palavras, Ele nos deu a música para fazer isso. E se você é salvo, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você já tem todos os motivos do mundo para louvar e cantar a Deus. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu agradeço a Ti, Deus. Muito obrigado, porque este anseio do salmista por salvação chegou depois de alguns anos que ele escreveu, mas chegou quando o Senhor mesmo veio a este mundo, mandando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Deus, que esta realidade, que este amor, que esta misericórdia, que esta graça nos conduza a um desejo de louvar o Senhor, de cantar para Ti, de exaltar o Teu nome. Que a meditação na Tua palavra possa produzir este senso de pequenez e de incapacidade diante da Tua grandeza, mas ao mesmo tempo um desejo de Te louvar, porque se não conseguimos chegar até Ti, o Senhor veio até nós. Obrigado por isso, Deus. Nós queremos exaltar, glorificar e cantar a Ti. Que o Senhor seja adorado em nossas vidas. Amém.